Olá, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu quero compartilhar aqui uma maneira de se instalar o driver NVIDIA no Debian. Este tutorial vai servir para o Debian 10, talvez sirva para o 9, para o 8. Não acredito que dificilmente alguém irá utilizar uma versão do Debian 9, né? Eu estou aqui com uma versão do Debian 10, porém já existe aí o Debian 11, né? Eu não utilizei ainda, mas acredito que deve estar, né, um pouco melhor, né? Melhor ainda do que o 10. Futuramente, em breve, instalarei o 11 aqui para experimentar, para conhecê-lo. Então, o tutorial, o Debian 10, ele é uma distro, né, baseada em Linux, muito conhecida, principalmente por sua estabilidade. Só que entre as distros do Linux, né, normalmente elas não vêm com o driver de vídeo da NVIDIA. Eles vêm com o driver de vídeo aqui, até poderia dizer que é da NVIDIA, porém é uma versão código aberto, mas então essa versão ela não utiliza todo o potencial da placa de vídeo. Ele funciona, fica uma imagem legal, bacana, porém se você for jogar alguns jogos que exijam mais recursos de hardware, o desempenho não será tão bom. O jogo até abre, mas fica meio lento, meio travando, não funciona tão bem. E para programas aí também que exigem, né, além de jogos, aí alguns programas tipo um programa para renderizar um vídeo, ou sei lá, algum programa mais pesado, editor de vídeo, etc. Então vou mostrar aqui como instalar esse driver da NVIDIA. Ele é um driver considerado proprietário, então ele é de código fechado. É um driver, ele é disponibilizado pela NVIDIA, e conforme vai saindo as versões, as atualizações, ele vai lançando também as versões. Algumas distros do Linux você vai instalar, você vai baixar aí, assim que você instala. Hoje em dia eles estão dando a opção de você instalar junto com a instalação o driver da NVIDIA proprietário, né? Por exemplo, o Ubuntu, o Manjaro, talvez algumas outras aí que eu não me lembro no momento. Então, por exemplo, o Ubuntu e o Manjaro, ele já te dá a opção de você instalar o driver proprietário durante a instalação. Mesmo que você não instale durante a instalação do sistema, ele possui um programa semelhante a esse aqui, olha, que eu vou mostrar. Aqui comigo é assim, né? Eu vou mostrar uma coisa e já começo histórias, né? Histórias à parte aqui. Não sei se abriu, deixa eu ver. Abriu. É um programa, semelhante a esse que tem no Ubuntu, só que além dessas opções aqui, ele tem uma opção de drivers. Aqui nessa versão do Ubuntu ele não mostra esse recurso, então ele não traz essa facilidade aqui no Debian. Então, além do Debian não dar até o momento, né, a opção de você instalar o driver proprietário durante a instalação, ele também não traz uma ferramenta que facilite, que seja uma coisa mais intuitiva para o usuário. Por esse motivo, você pode encontrar algumas dificuldades. Quando eu fui usar o Debian 7, o 8, o 9, eu dei uma penada para instalar esses drivers. Às vezes eu acertava na primeira, dependendo do tutorial que eu pegava, que tinha diversos tutoriais, tanto do Brasil, tanto de fora. E alguns funcionavam e outros não. E até hoje é assim. Se você pegar alguns tutoriais aí, alguns irão funcionar, outros não. E para algumas pessoas irá funcionar, o mesmo tutorial irá funcionar e o mesmo não irá funcionar. Não sei se é a pessoa que está instalando, ou se é o hardware, se é alguma coisa, que está faltando algum componente no sistema. Pode ser diversas coisas, né? Mas então, a maneira que eu irei mostrar aqui, eu achei bem simples e comigo funcionou. Meu driver já está instalado, funcionando aqui, o driver proprietário, nessa versão aqui do Debian 10, certo? Então, dito isso, vamos à instalação. Vou utilizar aqui esses recursos que está aqui no meu editor de texto, né? São alguns passos aqui e vai ser através do terminal, certo? Terminal, para quem não conhece, é esse programinha aqui que eu abri. Então eu estou usando aqui uma versão terminal suspenso. É onde você pode fazer tudo aqui, inclusive invadir a NASA, hackear a Rússia, falar com o Putin lá, etc. É só ter o talento aqui para isso, a competência. Então por aqui você pode fazer tudo. Bom, beleza, então vamos lá. Eu entrei, não falei aqui, né, mas primeira coisa, quando você abre o terminal, você precisa entrar como administrador do sistema. Então você vai digitar sudo su, aí vai pedir sua senha de administrador, aí dá um enter, beleza, agora eu estou aqui
Quando você abre o terminal vai aparecer seu nome do usuário, né, o nome do seu computador, e depois que você entra como administrador vai aparecer, ao invés do usuário, vai aparecer escrito root, arroba o nome do seu computador, certo? Então o primeiro comando aqui será o seguinte: abrir o arquivo da lista dos servidores de Debian. Então o Debian, ele visa aí, é um sistema que visa a estabilidade e segurança. Por esse motivo, ele não traz alguns servidores que algumas distribuições Linux trazem, que alguns servidores que conectam com programas que tem código fechado. Então, por questão de segurança, os servidores que vêm por padrão no Debian não conectam com esses programas. Por isso que não dá para instalar já de cara alguns programas proprietários no Debian. Tá? Tudo isso para visar a segurança. O driver NVIDIA, por exemplo, é um programa código fechado, não está disponível aqui no repositório original do Debian. Outro programa é o Google Chrome, por exemplo. Outro é o VirtualBox, entre outros programas. Certo? Então, por esse motivo, a gente vai abrir um arquivo aqui para poder instalar, adicionar esses servidores, que no caso são esses dois aqui, ó. Este daqui e este de baixo, que é um repositório do Debian não free, e tem esse outro aqui. Esse aqui é para instalar os programas, esse aqui é para receber as atualizações de programas não free, quer dizer programas não de código aberto. Eu acredito que é isso. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Certo? Então vamos adicionar. Então vamos abrir este arquivo. Pode abrir de diversas maneiras. Você pode utilizar um editor de texto aqui dentro do terminal mesmo, por exemplo, Nano ou Vim, ou então utilizar ou então você vai lá na pasta do arquivo. Eu posso pegar aqui o caminho da pasta, é esse daqui, olha. etc apt source list, né? Só pegar aqui meu gerenciador de pastas e ir até a pastinha aqui, né? Abrir aqui em sistema, tal, só seguir esse, mas eu vou fazer pelo terminal, certo? Por motivos de que é simples também pelo terminal, certo? Então eu vou utilizar aqui um editor. Eu poderia utilizar o Nano, né, que ele é um editor que abre dentro do terminal, mas eu vou utilizar o Mousepad, no meu caso aqui, que eu tenho um editor de texto que abre fora do terminal. Então eu vou digitar aqui em primeiro lugar o nome do editor que eu quero utilizar para abrir o arquivo, depois espaço, aí barra etc barra apt barra, opa, estou errando aqui o botão, apt sources.list. Deixa eu confirmar. É isso aí. Agora eu vou dar um Enter. Ele abriu o arquivo. Cadê? Abriu, tá aqui. Aqui meu terminal está suspenso. Ele sobrepõe as telas. Bom, então aqui está o arquivo que eu abri. Então o repositório, por padrão, os padrões que vêm originalmente, pelo menos com essa versão aqui do Debian 10 que eu estou utilizando, porque algumas versões do Debian você pode pegar e ela já vem modificada, então pode ser que venha com esses repositórios ativos. Tá, mas essa aqui por padrão, então ela veio com esses repositórios até aqui. Certo? Então vai vir isso aqui. Aí que eu fiz, eu adicionei esses dois. Né? No caso, eu posso, vou apagar eles aqui. Aí vamos supor que eu não tinha eles aqui, então eu vou copiar esses dois aqui. Eu venho aqui, Ctrl V, colei. Pronto, está adicionado. Aí eu fecho, né? Vai estar ativado aqui, do jeitinho que está aqui mesmo. Adicionou os dois repositórios, vou fechar, ele vai perguntar se eu quero salvar, sim. Aí você volta ao segundo passo, salve e fecha o arquivo. No meu caso aí, você viu, eu cliquei para fechar, ele já perguntou se eu queria salvar, eu cliquei em salvar, pronto, fechou. Certo? Isso nesse editor de texto. Se você estiver utilizando um outro editor de texto como o Gedit ou o Kate, é um processo semelhante. Se for dentro do terminal com o Nano, com o Vim, já tem uns comandos diferentes lá para você salvar e depois fechar o arquivo. Certo? Então esse é o quarto passo, é atualize a lista de servidores. O comando para atualizar a lista de servidores aqui é apt update. Dou um Enter. Então os repositórios que estavam antes, como eu adicionei mais dois, eu precisei atualizar aquela lista que eu mudei lá no arquivo. Então a partir disso agora, aqueles dois servidores que eu adicionei, eles vão estar aqui. Só procurar com calma aqui que eles vão aparecer. Deixa eu ver se eu consigo identificar eles aqui.
Debian. Era pra aparecer aqui, né? Não tô vendo. Será que eu não tô enxergando direito aqui? Debian update. Peraí. Ué, mas eles estão aqui, né? Vou abrir novamente o arquivo aqui, só pra confirmar. Ah, tá aqui, ó. Debian Booster Contribute Free. Mas não estão aparecendo aqui. Mas eu acredito que está ativo. Se eu procurar aqui, eles vão estar aqui no meu servidor, por exemplo. Agora eu quero... aqui o outro passo seria instale a NVIDIA Detect. Que segundo a referência onde eu peguei aí, ele fala que quando você adiciona esse programa aqui, NVIDIA Detect, ele vai instalar boas dependências aqui junto com o driver. O que são essas boas dependências? Não sei, eu acho que ele vai pegar as dependências de melhor qualidade, ou que melhor se adequam ao seu hardware. Porque no Linux tem essa, o sistema identifica seu hardware, ele vai instalar aí as versões de acordo com o que ele, de acordo com os melhores programas e versões que ele oferece no momento. Bom, em todo caso, eu instalei, nunca tinha reparado nesse, já instalei diversas vezes o driver proprietário no Debian e nunca tinha visto esse NVIDIA Detect, primeira vez, né? Então ele fala aí que ele ajuda a instalar boas dependências, não sei ao certo. Tá, então, assim que você instalou os servidores, né, que nós adicionamos os servidores e atualizamos a lista de servidores, você pode utilizar esse comando aqui, ó, apt search NVIDIA. Opa, NVIDIA. Ele vai aparecer aqui algumas versões do driver NVIDIA. Né? Aqui está aparecendo, olha, aqui ó, NVIDIA Vulkan, NVIDIA, um monte de recursos aqui. Aí tem aqui ó, NVIDIA Legacy, tem esse Legacy aqui, eu não sei qual a diferença do NVIDIA Driver normal. Porque ó, aqui em cima você vai ver que tem NVIDIA Driver, é esse aqui que eu instalo. Então, aqui no Debian, apesar de ter liberado aí para instalar os drivers proprietários, ele não libera as versões mais novas dele. Nesse caso, ele é um pouco mais... qual seria a palavra? Mais... quando você é mais restritivo, assim, mais... Se não avança tanto, assim, não arrisca tanto. Tem até um nome para quem é investidor, né? Eu esqueci a palavra agora. Conservador. Então o Debian ele é um pouco mais conservador nesse sentido, porque ele não, pelo menos inicialmente, ele não libera, ele não se conecta com os drivers mais novos. Então a versão mais atual aqui no momento é a 418, sendo que hoje existe a versão 495 já disponível para Linux. Então bom, apareceu aqui os drivers, então quer dizer, o repositório que nós adicionamos aqui está tudo certo, está funcionando, é só pegar e instalar o programinha. Só voltando aqui, abrindo um outro parênteses, aqui olha, esse arquivo aqui, NVIDIA Linux 64-bit 495.rum. Essa versão eu baixei lá, se você for no site da NVIDIA, vai ter lá na parte de drivers para você baixar o driver, você tem que saber a versão da sua placa de vídeo e tal. Aí você coloca lá que é a versão para Windows, para Linux, tal, a versão da sua placa, etc. E aí eu baixei essa versão aqui, 495.rum. E aí, então, você pode instalar esse arquivo também. Só que eu não sei se ele vai instalar as dependências, porque tem muitas dependências aqui neste conjunto com esse driver. E aí, não sei. E outra coisa também que o pessoal fala que quando você vai instalar um programa .rum, veja bem o que você vai instalar, porque depois, se você quiser desinstalar, diz que esse programa com essa extensão é bem chato de desinstalar. Isso quando consegue desinstalar. Então, eu acho que não tem necessidade. Seria mais fácil, né? Você baixar que nem como lá no Windows, você vai lá, baixa o driver proprietário da NVIDIA para o Windows, baixa um arquivo, né? Que no caso é exe, e dá 2 cliques e ele instala para você. Abre a interface dele, beleza. Já no Linux, não acho que é tão simples. Se eu der 2 cliques aqui, né, segundo alguns tutoriais que eu vi, você baixando o arquivo, você clica com o botão direito do mouse nele, vai em propriedades, aqui ó, propriedades, e aqui em permissões, permitir que este arquivo execute como um programa. Beleza. Mas quando eu clico aqui,
ele abrir, mas então ele parecia que ia abrir, não sei se eu acho que ele ia abrir com um programa que não tem nada a ver com o instalador dele. Então às vezes eu nunca consegui instalar de uma maneira, na verdade acho que eu nunca consegui instalar esse arquivo direto do site da NVIDIA, tá? Então, mas se quiser tentar, tem essa questão, tem essa opção também, mas eu nunca consegui. Também eu nunca fui atrás assim de tentar para valer insistentemente, né? Então voltando aqui, então a gente adicionamos aí os repositórios do Debian, né? Aí então nesse tipo de instalação aqui ele pede para você instalar o NVIDIA Detect. Eu já tenho ele instalado aqui, mas no caso seria apenas isso aqui, ó, apt. Opa, o que eu estou mexendo aqui, Jesus? Estou mexendo no tutorial. Ai, caramba. Tanta coisa aberta aqui também, né? Acho que eu voltei ao que era aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou digitar apt install NVIDIA -detect. Ele vai falar que já está instalado. Beleza. Eu acho que esse programa aqui já estava instalado inicialmente, nem precisa, já estava instalado no meu sistema, que já veio por padrão, pelo menos nessa versão aqui. E aí ele vai mostrar aqui que a versão que ele detectou é a versão 418, certo? Então, a versão que ele mostrar é a versão que é para você, que você pode instalar, né? Aí depois ele fala aqui, execute o programa e veja qual driver o sistema irá recomendar. Então, ele fala para digitar NVIDIA -detect, depois que ele está instalado, né? Escrevi errado, NVIDIA Detect. Aí, ó. Em alguns casos ele vai mostrar NVIDIA Driver, NVIDIA Legacy, NVIDIA Driver 430, sei lá. Né? No meu caso aqui ele mostrou apenas isso aqui, ó, NVIDIA Driver. Aí o que eu fiz? No meu caso. Então o que ele mostrar aqui no seu é o que é o mais recomendado no momento para você fazer. Aí o que eu fiz? Aí eu venho aqui apt install NVIDIA driver, não precisa colocar mais nada, só isso que ele mostrou ali, ó. Recomendado para instalação é o NVIDIA driver. Dá um enter, ele já está tudo instalado, então por esse motivo não vai para o processo de instalação, né? Então o meu está tudo certo aqui funcionando, mas no seu caso ele vai mostrar um monte de pacotes, o driver propriamente dito, mais diversas dependências, certo? Ele vai começar o processo, instalar e tal, e aí no meio do processo, ó, aqui eu teria um print. Muitas vezes dá problema no Debian, a questão eu tive problemas no Debian de instalar driver proprietário, porque quando você instala ele está utilizando um driver open source. E aí depois que instala o driver proprietário, algumas vezes quando você reinicia, eu reiniciava o sistema, ele entrava em tela preta. E aí, tipo, quebrava o sistema. Mas dá para consertar. Nesse caso, eu só entrava, mesmo dava para entrar na linha de comando do sistema, e na parte de recuperação do sistema, e aí eu ia lá e removia o NVIDIA Driver, e aí o sistema voltava a funcionar. Mas por que acontecia isso? Porque ele dava conflito com outro driver de vídeo, porque em versões anteriores do Debian, e dizem também que a partir da versão 418 do driver da NVIDIA não dá mais esse problema, porque durante o próprio processo de instalação ele vai fazer essa alteração, como aqui nessa mensagem que está mostrando, que ocorreu no processo de instalação. Ele fala, carregado o módulo do kernel novel em conflito. Esse novel é o driver de vídeo código aberto que veio com o sistema. Então ele fala que o módulo livre de kernel novel está atualmente carregado e em conflito com o módulo do kernel não livre, que é o caso do NVIDIA proprietário. Então a forma mais fácil de corrigir isto é reiniciar a máquina assim que a instalação tiver terminado. Então aqui nesse caso ele já vai alterar, nessa instalação aqui ele já vai fazer essa alteração para o usuário, sendo que em outras versões anteriores, aí Debian 9, Debian 8, ou então versões anteriores ao NVIDIA 418, você, em alguns tutoriais eles te davam alguns comandos para você fazer essa alteração antes de reiniciar. Você instalava o driver proprietário tudo certinho, aí você fazia essa já desativava o driver novel e ativava o driver proprietário. Aí sim você reiniciava o sistema e ele mostrava o driver proprietário funcionando certinho, não dava tela preta,
Porque algumas vezes também, além de dar a tela preta, ele também, quando reinicia e ele não reconhece o driver, ele fica, as definições aqui do sistema ficam tudo com definições baixas, então tudo fica gigante aqui. Então é um outro problema que dava aí com instalar o driver proprietário. Correto? Mais alguma coisa aqui? Então depois, aí execute o programa, aí, feito isso, você instalou o driver de vídeo, aí é só reiniciar o sistema e aí ele vai estar com o seu driver proprietário funcionando. Você vem aqui no menuzinho, digita aqui NVIDIA, ele vai aparecer aqui o painelzinho configurado. Já com o driver de vídeo ele instala esse programa aqui, é onde você pode configurar o seu driver proprietário. E aqui ele já informa a versão. NVIDIA Driver versão 418. Aqui eu posso fazer algumas configurações, já a resolução, o taxa de hertz e tal, entre outras coisas. Então está tudo certinho funcionando aqui o driver proprietário. Depois o 8º passo, bom proveito. E o 9º passo, até mais. E o 10º passo, tchau, até a próxima. É assim mesmo, eu enrolo um pouco, mas eu tento explicar aí por causa passar um pouco da minha experiência, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, venha acontecer com alguém algo semelhante ao que ocorreu comigo. Certo? Mas hoje em dia tá mamão com açúcar instalar driver proprietário no Debian, ainda bem, né? E que fique cada vez mais fácil. A questão de não ser tão fácil é que a gente acaba aprendendo algumas coisas que, se fosse fácil, não aprenderia. Então tem um lado bom também de não ser fácil, né? Filosofar o negócio. Beleza? Até a próxima, então. Tchau, tchau.